seja muito bem-vindo a mais uma edição do Especial Coronavírus. Começa a ser pago hoje pelo governo federal o auxílio emergencial de R$ 600, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. A medida é para minimizar os impactos sociais e econômicos provocados pela Covid-19. Cerca de 54 milhões de pessoas devem receber o benefício. Nesta edição, vamos informar o que é preciso para receber o auxílio emergencial, até quando vai essa ajuda do governo e quais as outras medidas anunciadas para ajudar os brasileiros com a queda das atividades, os brasileiros que já sofrem aí com o desemprego. O nosso convidado de hoje é o advogado especialista em direito tributário, Gustavo Reck. O Gustavo que fala com a gente pelo Skype. Gustavo, boa tarde para você. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde, Rafaela. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com todo mundo que está assistindo aí, num momento tão importante. Bom, doutor Gustavo, o governo desembolsou 98 bilhões de reais para esse pagamento de R$ 600 aos trabalhadores, aos desempregados e outras pessoas que cumprem os requisitos, né? O reconhecimento do estado de calamidade pública lá em março pelo Congresso Nacional, isso tem impacto nesse valor destinado, ou seja, com o estado de calamidade pública, o governo ele não precisa cumprir alguns requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal? Explica para a gente de onde vem esse dinheiro e quais as peculiaridades para pagar quem precisa nesse momento tão sensível. Exatamente, é um momento extraordinário que a gente está vivendo, né, de calamidade pública relacionada à saúde. O governo ele tem que seguir a conhecida meta fiscal, que ela é disposta na Lei Complementar 101 de 2000, e ele tem que seguir todos os requisitos lá previstos, tanto no artigo 9 quanto no artigo 65. Quando nós temos a decretação do estado de calamidade por parte do Congresso Nacional, enquanto essa decretação ela perdurar, a União, o governo federal, fica dispensado do atingimento desses resultados fiscais e dessa limitação prevista no artigo 9º, justamente para trazer uma maleabilidade maior com o fluxo de dinheiro, esse dinheiro que sai, em regra, da reserva que o governo federal tem. Agora, esse valor também, né, ou esse montante, o dinheiro vale também para estados e municípios? Ou esse montante fica só na esfera da União? Como é que funciona? Essa situação desse auxílio emergencial de R$ 600, ele é um auxílio pago pelo governo federal. E aí nós temos estados e municípios aí trabalhando também de forma incansável com suas regulamentações, tanto no campo de vista financeiro, no campo de vista de ajuda, quanto no campo de vista da saúde. Tá? Então, essa é uma medida do governo federal. Bom, agora a pergunta que não quer calar, doutor Gustavo, quais são os critérios para receber esse auxílio emergencial? Eu sei que tem muitos critérios, né, mas em linhas gerais. Exatamente, você falou bem, são vários critérios aí que devem ser seguidos, mas para que a pessoa possa estar minimamente apta a receber esse auxílio aí, ela tem que ser maior de 18 anos, estar com CPF ativo, essa situação do CPF ela é importante, ela não pode ter renda superior a meio salário mínimo, ela como indivíduo, e a renda familiar dela não pode ser superior a 3 salários mínimos. Também tem que estar isenta do imposto de renda, não atingir o rendimento tributário acima de R$ 28 mil no ano de 2018. Esses são os requisitos mínimos. E aí nós temos os requisitos dos cadastros também, que essas pessoas devem ter e devem fazer. O mais importante deles, o cadastro único, programa social que o governo federal disponibiliza. Agora, existe uma fila de prioridade para o recebimento? O governo federal ele efetuou a parcela, né, são 3 meses, ele efetuou o pagamento, obviamente, em 3 parcelas. E aí não existe necessariamente uma fila de prioridade relacionada a pessoas, mas em relação aos cadastros. Por exemplo, as pessoas que estão cadastradas nesse cadastro único, que não recebem Bolsa Família, que tem conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica, se tiver tudo certinho com o cadastro dessas pessoas, elas começam a receber a partir de hoje. A segunda leva de recebimento, ela vai lá para a semana que vem, no dia 14 de abril, que é a terça-feira, que serão para as pessoas que estão também cadastradas nesse cadastro único, não recebendo Bolsa Família, mas que têm conta em outros bancos. Depois ele vem para um pagamento ali para trabalhadores informais
que não estão nesse cadastro único. E, por fim, as famílias que estão aí já e que recebem o benefício da Bolsa Família. Então, a prioridade está basicamente em cima dos cadastros. E essa terceira fase ela vai até o dia entre 26 e 29 de maio, né? Nós temos esse prazo alongado para receber. Bom, agora o seguinte, doutor Gustavo, se durante esse período o trabalhador, a pessoa que está desempregada, arruma um emprego, ela pode receber, mesmo assim, continua recebendo o auxílio? Sim, segundo as diretrizes do governo, nada muda, tá? A pessoa que eventualmente for contratada em regime seletista, né, a famosa carteira assinada, ela continua recebendo naturalmente, e mesmo também aquelas pessoas que eventualmente passarem esse limite de renda, a princípio aí estabelecido, elas não deixarão de receber o auxílio, tá? Bom, agora o primeiro passo para recebimento desse auxílio emergencial é fazer o cadastro na Caixa Econômica Federal, não é isso, doutor Gustavo? Exatamente. Eu vou pedir licença da nossa conversa agora, porque para a gente falar um pouquinho sobre esse aplicativo, o que acontece? O site e o aplicativo da Caixa Econômica Federal, eles foram lançados no último dia 7. Ele é o primeiro passo para receber o auxílio, fazer o cadastro nessas plataformas, só que, infelizmente, o aplicativo já é alvo de golpes pela internet. Criminosos criam páginas simulando a página oficial da Caixa. E para tornar o ataque mais verídico, alguns golpes se aproveitam de ações reais que grandes empresas e o governo estão realizando para enfrentar o coronavírus, como a doação de álcool em gel e o pagamento de benefícios à população. São argumentos para reiterar a página falsa e poder aí ludibriar as pessoas que precisam tanto neste momento. Infelizmente, a gente ainda precisa enfrentar essa situação, além da pandemia golpistas, né? Bom, e para mostrar a página oficial, nós preparamos uma tela aqui. Vamos dar uma olhadinha na tela agora? Bom, o site, cadê a tela? Vamos dar uma olhada. auxiliocaixa.gov.br. É essa página aqui que você está acompanhando. Auxílio emergencial do governo federal, portanto, caixa.gov.br. Você vai clicar no link auxílio emergencial e aí vai aparecer o rol, né, o critério, os critérios que você precisa se enquadrar para receber o valor. Bom, aí aqui no finalzinho tem, por exemplo, não sou agente público, inclusive temporário, nem exerço mandato eletivo. Você precisa clicar aqui para poder fazer a declaração, também dar o ok ali de que leu todas as orientações. Qual é a próxima página? Essa aqui, dados do cidadão. Bom, temos aqui nome, CPF, data de nascimento, nome da mãe. Então, nós vamos preencher ali, o beneficiário vai preencher os seus dados do cidadão. Nessa página oficial, vamos ressaltar de novo, essa aqui é a página oficial, cuidado com links falsos, tá bom? A próxima página, na sequência, a gente está quase finalizando após preencher os dados. E uma dica também importantíssima, viu? É você, ao invés de receber o link e clicar ali no link, já clicar direto ali na internet, auxilio.caixa.gov.br. Nós temos uma última tela a partir dessa. Vamos passar para a última, vamos dar uma olhada, que é o confirme, né? Não, a partir dali, não sou um robô, que é para você clicar e assumir que realmente não é uma fraude, né? Bom, continuar. Depois de continuar, aí sim, nós temos a confirmação, que é a próxima tela. Mas, enfim, é bom ressaltar mais uma vez, porque, infelizmente, golpistas estão agindo e o beneficiário precisa ter muita atenção. Correntes de WhatsApp, por exemplo, nós recebemos muitas e muitos links também, portanto, não abra. Clique ali direto o endereço. Vamos voltar agora para a nossa conversa com o doutor Gustavo? Doutor Gustavo, isso é muito importante porque é difícil de acreditar, né, que os estelionatários aproveitam esse momento tão sensível que a gente precisa de solidariedade, de empatia, de respeito, de união, né? Mas isso tem acontecido muito, infelizmente, atenção redobrada, né?
É isso aí, exatamente. O cidadão tem que tomar muito cuidado, porque essas pessoas que vivem, infelizmente, dessas oportunidades, elas não param esse trabalho, né? Se é que a gente pode falar assim. E o cidadão que realmente está necessitando de ajuda, está necessitando de empatia, o cidadão está precisando pegar, não no sentido literal, né, mas todo mundo pegar na mão de todo mundo para conseguir passar bem por esse momento, ainda pode ser alvo de golpes. E aí tem uma estatística bem assustadora sobre isso. Os golpes já ultrapassam 7 milhões de pessoas atingidas, então é importante o cidadão estar atento aí o oficial divulgado, né, pela Caixa Econômica para poder se valer do benefício. Você falou, né, do número, realmente é um número assustador, e essa plataforma, o site e o aplicativo, eles foram lançados agora no dia 7 pelo governo federal. E quem não tiver acesso à internet, a gente mostrou aqui o passo a passo, quem não tiver acesso pode também fazer esse cadastro nas agências da Caixa ou nas lotéricas. E para tirar dúvidas, o telefone é 111. A ligação é gratuita. Dúvidas sobre como preencher os seus dados e entregar as informações para ter acesso ao benefício, 111. Doutor Gustavo, não faltam dúvidas sobre esse tema, né? Muita gente quer saber, além dos golpes, quais as orientações. As pessoas também têm dúvidas sobre trabalhadores autônomos, de quais categorias, enfim. A gente vai dar uma olhadinha agora na dúvida da Aldineia. Vamos ver. Meu nome é Aldineia, sou beneficiária do Bolsa Família e gostaria muito de receber esse auxílio emergencial, porque irá me ajudar muito, ajudar minha família, principalmente nesse tempo de epidemia aí, né? Que tá todo mundo em casa, desempregado. O desemprego vai aumentar, segundo dados oficiais, né? Infelizmente, temos uma estimativa aí nada boa do desemprego crescente. Bom, a Aldineia, ela pode receber? Já é beneficiária do Bolsa Família. A medida não exclui a pessoa que recebe já um benefício pela Bolsa Família, desde que, obviamente, ela se enquadre em todos os requisitos que nós comentamos aqui anteriormente. E aí, naquela listinha de prioridades que o governo trouxe aí para nós, ela vai ficar lá para o finzinho. Lembrando que é o finzinho de cada mês, tá? Não é o final de tudo, tá? Então, ela não está excluída do programa. Temos mais uma dúvida agora de um profissional autônomo, é o Sérgio. Solta aí pra gente. Sou taxista em Brasília há 25 anos, eu queria saber como que eu faço para receber esse auxílio, se eu tenho direito ao auxílio emergencial. E aí, doutor Gustavo? Ok, em relação a taxistas, gente, e motoristas de aplicativos, nós temos o governo federal trabalhando em uma medida específica para eles, tá? As leis, quando elas são publicizadas, em regra, elas não estão trazendo uma ideia completa de como que deve acontecer, como que o cidadão deve seguir. Tanto é que essa divulgação do auxílio de R$600, ele veio algumas semanas atrás, e agora que nós temos o procedimento a se seguir. Em relação a taxistas e motoristas de aplicativo, nós temos aí notícias quentes de que deve vir uma regulamentação específica para eles. O senhor citou justamente a medida provisória lá da semana passada, início do mês de abril, 1º de abril, salvo engano, né? O pagamento demorou um pouquinho a sair, as pessoas cobrando, as pessoas precisando desse valor, só saiu hoje, mas o governo também ele vem editando várias medidas provisórias, se adaptando à situação que muda a cada dia, né? Então, eu observo que é tudo uma questão também de um dia após dia para ver como é que a gente vai avançar nessa questão dos casos de coronavírus que só param de crescer no país. O senhor acredita, então, que nós poderemos ter outras medidas provisórias de acordo com o cenário futuro? Sim, nós tivemos agora já, né, uma publicada ontem, mais uma, né, que é a 946, que fala sobre a questão do saque de uma parcela, né, de um salário, um valor relacionado a um salário do FGTS. O governo tem buscado medidas de manutenção de emprego, de manutenção das empresas que estão aí, da vida do próprio cidadão, para evitar que ele necessariamente vá para a rua e aí piore a situação de saúde e de calamidade que nós estamos vivendo. Então, com certeza, nós teremos ainda novidades mais para frente nos próximos dias sobre os mais variados temas e cenários. Auxílio emergencial de R$600, vamos voltar para ele. Pessoas físicas e jurídicas podem receber, doutor Gustavo?
Podem, esse auxílio está direcionado a trabalhadores informais, aos desempregados, aos contribuintes individuais do INSS e MEIs. O MEI é o microempreendedor individual, né? Então, essa primeira faixa aí que eu comentei são pessoas físicas, e nessa última faixa aí nós temos uma pessoa jurídica, que é o MEI, que é o microempreendedor individual. Agora, quem tem débito de empresas na Receita Federal, por exemplo, ou quem tem MEI, que é um microempreendedor individual, e está com as parcelas atrasadas, eles podem receber? Podem sim, isso foi uma discussão pesada no começo dessa divulgação do auxílio que iria ser pago aos cidadãos, mas o ministro Onyx Lorenzetti, ele informou na terça-feira passada, agora no dia 7, que esse valor emergencial ele não pode sofrer débitos na conta do cidadão. Esse dinheiro, segundo ele, fica protegido para não pagar débitos anteriores. Então, aquela empresa que está devendo alguma coisa, aquela pessoa física que está devendo alguma coisa, ela tem, pelo menos segundo a fala do ministro da Cidadania, né, ela tem uma garantia de que ela vai receber normalmente. É bom ressaltar mais uma vez que o ministro Onyx Lorenzoni, o ministro da Cidadania, ele falou muito dessa questão, né, de quem está no vermelho. Então, quem está no vermelho, esse dinheiro não será debitado direto de uma dívida que você tem. Esse dinheiro está garantido. Doutor Gustavo, quem tem o CPF irregular, nós vimos aí uma corrida, né, dos contribuintes à Receita Federal para atualizar essa questão. Então, quem não votou, por exemplo, que tem o CPF irregular, eu acho que quem não vota por um determinado período, né, o CPF é cancelado, em outras situações também. Com o CPF, então, suspenso, não recebe? Não recebe. Esse aí é um ponto de atenção para o cidadão que está precisando do auxílio, tá, gente? Porque ele precisa regularizar. É importante ele conferir sua situação no site da Receita Federal para entender se está tudo ok, se está tudo em ordem. O próprio site tem como ele fazer a consulta, ele só coloca o nome do CPF lá, o número do CPF lá e a data de nascimento, e ele consegue ver qual é a situação. Se a situação cadastral não estiver regular, ele não consegue receber o benefício. Então, ele tem que buscar a Receita Federal para regularizar, que infelizmente não será um procedimento célere. A gente falou aqui dos R$600, esse valor está garantido para quem está devendo alguma coisa para o banco, enfim. Agora tem um caso sensível que aqui no Brasil somente a prisão por dívida que é autorizada pelo Poder Judiciário. A prisão civil por dívida, quando é que ela cabe? Ela pode ser aplicada no atraso da pensão alimentícia. E nesse caso, que é um caso mais sensível, a gente fala de alimentos. Esse valor pode, então, ser destinado àquele homem ou àquela mulher que atrasou a pensão? Em regra, não. Essa é uma lacuna que nós temos dessa divulgação do governo federal. Como eu disse, nem sempre ele divulga tudo, deixa muito claro. A questão da pensão alimentícia, em regra, ela vem por uma fixação judicial e está atrelada a um salário, um percentual sobre o salário. Isso aí está como um auxílio, como um benefício. Então, a princípio, ele não se enquadra como um salário e vem, como o próprio nome já diz, como um emergencial, né? Então, seria para a sobrevivência da pessoa. Com certeza, pela lacuna, nós teremos pessoas que recebem alimentos querendo discutir a incidência da pensão alimentícia sobre esses valores. Não tem nada estabelecido, então fica aí um ponto de atenção. E a medida provisória também, doutor Gustavo, ela traz algumas especificidades, por exemplo, a mulher, né? As mulheres mães que são chefes de família, elas terão plus nesse valor. Quanto será o pagamento, então? É R$600 mais alguma coisa? Isso acumula? Exatamente, ela recebe o dobro, tá? Ela vai receber R$1.200. Também, gente, levando em consideração que ela tem que cumprir todos os requisitos anteriores que nós comentamos. Mas a mulher, a mãe, que é classificada como chefe de família, ela recebe esse benefício em dobro, R$1.200. Bom, além desses valores, né, os R$600 e o valor em dobro para as mães, nós já adiantamos aqui que o governo também vem editando outras medidas provisórias. O senhor adiantou um pouquinho sobre uma boa notícia para todos os trabalhadores, né, mesmo aqueles que estão ativos, com carteira assinada. Esses trabalhadores poderão receber até R$1.045 a partir do dia 31 de junho. É isso, doutor Gustavo? E o saque até dezembro, não é isso? O limite ali é dezembro para receber. Exatamente. É a medida provisória 946, que acabou de ser publicada. Da mesma forma, nós precisamos de um tempinho de maturação dessa publicação para definição sobre a questão dos
pagamentos e etc., apesar que já temos alguns, o valor é esse mesmo, R$ 1.045. As pessoas podem efetuar o saque tanto de contas ativas quanto contas inativas e tem essa lacuna aí de 15 de junho até 31 de dezembro para elas estarem recebendo. Essa medida também fez a extinção do fundo PIS/PASEP, tá? Mas aí esse recebimento acho que é o mais importante no momento, né? Bom, e também, além de anunciar essas medidas para a pessoa física e jurídica, a questão do saque também no fundo de garantia é mais uma estratégia do governo para movimentar a economia. Nós já tivemos também em outros governos, né, esse desbloqueio do fundo de garantia, mesmo em contas ativas. Bom, mas falando um pouquinho de empresas, né, microempreendedores, eles estão sendo bem afetados, né? A medida de distanciamento social, que a gente sabe que é importantíssima, é essencial para conter a proliferação do coronavírus, mas ela tem afetado muitas empresas e a economia. Esse equilibrar a saúde e a economia é um desafio, não é tarefa fácil, mas as empresas também ganharam fôlego com algumas medidas, né? Isso mesmo. É importante dizer o seguinte, isso vale para empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, em regra as empresas que apuram seus tributos lá pelo Simples Nacional, regime diferenciado da tributação, e a estratégia do governo é exatamente essa, fazer com que a economia e a saúde possam andar juntas. E aí a principal estratégia é a prorrogação, postergar o pagamento do DAS, que é a guia de recolhimento único que a empresa em regra, faz ali todos os meses. Então, o que foi o benefício que o governo deu? Só fazendo uma ressalva, que o governo ele não está dando nenhum tipo de anistia, de remissão, de isenção. Ele não está perdoando nada. Ele está apenas jogando para frente, ele está apenas prorrogando. Então, o que a empresa tinha que pagar, por exemplo, do Simples Nacional no mês de março, abril e maio, ele tem a possibilidade para poder pagar em outubro, novembro e dezembro, uma prorrogação aí por alguns meses, dentre várias outras possibilidades, várias outras opções que o governo tem trazido aí para que as empresas possam tentar se equilibrar, porque realmente tem sido um desafio muito grande para o empreendedor eventualmente estar com o seu negócio fechado, continuar no mercado, ter uma posteridade nessa situação de calamidade que nós estamos vivendo. Mas tem algumas medidas, essa é uma delas. Se eu puder fazer uma adenda aqui, Rafaela, importante, o empresário tomar cuidado com o mês de dezembro, porque ele vai ter que pagar depois esse Simples de outubro, novembro e dezembro do mês normal e esse que ele prorrogou. Então, lá em novembro e dezembro, especialmente dezembro, as empresas estão pagando o 13º. Então, ela vai ter que pagar o Simples do mês, o Simples que ela prorrogou de maio e ainda vai ter que pagar o 13º. Então, pode onerar bastante o caixa da empresa, é bom o empresário estar preparado. Em onerar o caixa da empresa, nós temos no Brasil uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? O senhor falou em jogar para frente esses tributos. É possível também um parcelamento na avaliação do senhor ao longo dos meses, né? De acordo com a realidade aí, já que infelizmente eu acho que não temos boas notícias daqui para frente. O desemprego, segundo estimativas, pode chegar a 40 milhões, né, 40 milhões de brasileiros em virtude do coronavírus. Bom, o senhor acredita também nesse parcelamento para ajudar esses empresários? Sim, é uma tendência do próprio Simples Nacional, o contribuinte já tem isso à sua disposição. Se ele não conseguir pagar os tributos durante o ano ali, ele pode efetuar a adesão ao parcelamento do Simples Nacional para poder estar diluindo aí em prestações dilatadas o que ele deveria ter pago na data natural, na data normal. Então já tem no próprio Simples a possibilidade do contribuinte, além dessa situação de prorrogação dos tributos, já o parcelamento também. Pessoa física, a Receita Federal anunciou uma nova data, que seria agora em abril. A Receita Federal jogou um pouquinho para frente a entrega da declaração do imposto de renda. Consequentemente, então, doutor Gustavo, isso vai impactar também naquela primeira parcela que a gente paga para quem tem imposto para pagar, é isso? Então, tudo vai ficando para o segundo semestre. Quando foi que a Receita colocou? A partir de maio? A Receita Federal, em relação à pessoa física, ela mudou o prazo para declaração, prorrogando até 60 dias. Então, o prazo final era dia 30 de abril. Agora, o contribuinte vai ter até junho para poder apresentar a sua declaração de imposto de renda, pessoa física. A pessoa jurídica, nós tivemos também aí a postergação
de obrigações acessórias. Tá? Então, tem notícias, novidades aí nessas duas áreas, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, no que diz respeito à prorrogação desta obrigação acessória, que é a declaração. Bom, nessa área do direito tributário, falando de economia, de tributos, como é que o senhor avalia os próximos meses? O que vem pela frente na avaliação do senhor? Tá. Uma situação fundamental, seja para o cidadão, gente, que ele é um empregado de uma empresa, ou seja para uma empresa que tem um monte de funcionário, que tem um monte de conta para pagar e eventualmente ela está impossibilitada de trabalhar ou tem severas restrições por causa desse momento que nós estamos vivendo, a empresa e a pessoa ela tem que se planejar, ela tem que se estruturar. Nós teremos com certeza esse mês de abril, um mês ainda de dificuldades dentro do nosso cenário, porque a maioria dos governos prorrogaram esses fechamentos dos negócios, né, a circulação das pessoas, fundamental para que a saúde de todas possa ser mantida. Então, nós teremos um cenário bem complicado no mês de abril, uma tendência que a partir de maio nós já tenhamos algumas novidades e uma melhora. De fato, em relação aos negócios, de maneira geral, uma expectativa de melhora apenas para um segundo semestre. Agora, então, para manter os empregos, o senhor acredita que os trabalhadores precisam, devem ou é melhor esses trabalhadores se adaptarem, se curvarem às propostas da empresa, como, por exemplo, a suspensão de salário? Isso deu uma polêmica danada, ninguém quer ter o salário suspenso, mas, por outro lado, a empresa não pode fechar, porque a empresa ativa garante os empregos, né? É preciso ter um bom senso, administrar isso muito bem, porque o desemprego está aí. Nós já tínhamos uma taxa muito alta, agora ela tende a crescer. Então, essa relação de diálogo, ela é importante para manter a empregabilidade e também a empresa aberta. É isso, doutor Gustavo? Você citou aí uma expressão fundamental, que é o tal do bom senso, né? Se essas partes, empregado e empregador, empresário e colaborador, elas não tiverem um equilíbrio nessa relação nesse momento, acaba não sobrando ninguém. A empresa, com certeza, é claro que tem todo tipo de empresário, né? Mas a empresa, o empresário, em regra, ele quer a manutenção dos seus colaboradores, ele quer a perpetuidade do seu negócio. Em uma situação de restrição, inclusive de funcionamento, invariavelmente o faturamento das empresas acaba caindo. Então, ele tem que cortar alguns custos. Se o empregado, de alguma forma, ele não colabora, um desses cortes pode ser o próprio empregado. Então, ele também tem interesse na manutenção do próprio emprego dele. É claro que nós tivemos várias novidades e retiradas em relação a esse cenário. Nós tivemos a publicação da medida provisória, que trouxe lá no seu artigo 18 a possibilidade de suspender o contrato de trabalho do colaborador sem o pagamento de salário. E aí já foi revogado o artigo pelo próprio presidente e depois nós tivemos uma nova medida provisória trazendo a possibilidade de redução proporcional de jornada de trabalho com a redução proporcional do salário pago pelo empregador. Mas o governo vai subsidiar essa outra parte do salário como se fosse um seguro-desemprego. Então aí você fomenta a manutenção da empresa e da mesma forma você fomenta a manutenção do empregado. Então é importante um equilíbrio nessas relações nesse momento, uma razoabilidade e uma ajuda dupla, porque se todo mundo não se ajudar, você não tem empresa. Então, se não tem empresa, não tem emprego para ninguém depois. E se mandar todo mundo embora também, você tem uma situação aí de calamidade financeira em relação aos empregados. Então, todo mundo tem que trabalhar com bom senso, essa é a expressão que tem que ficar. Então, uma ótima reflexão para a gente terminar o programa de hoje. Doutor Gustavo Reck, que é especialista em direito tributário, mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações, pela disponibilidade em participar conosco. Eu que agradeço, satisfação enorme estar falando aqui com a Justiça e que a gente possa passar bem por esse momento aí, com muita calma e responsabilidade. É isso aí, obrigada. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Especial Coronavírus. Lembrando que para rever este ou outros programas, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.